Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O programa de hoje está no clima do amor e da Semana dos Namorados. Nós vamos tirar as principais dúvidas sobre namoro, união estável e casamento. O tema de hoje é direito dos casais. E para conversar um pouco mais sobre este assunto, nós convidamos o advogado especialista em direito de família, o doutor Marcelo de Assis, que já está aqui no estúdio com a gente. Doutor Marcelo, seja muito bem-vindo a este episódio do programa Tô no Meu Direito. Obrigado, Rafael. É uma satisfação poder estar aqui compartilhando um pouco de conhecimento neste programa. Então, para a gente começar, para ser mais específico dentro desse tema de hoje, o que é que a lei entende por relacionamento? Bom, Rafael, para o direito de família, a lei ela disciplina que relacionamento ele só tem um status quando ele atinge a união estável ou quando há um casamento. Por quê? Na união estável, você vai ter aí a questão do fato de uma entidade familiar reconhecida e no casamento você vai ter um direito tutelado pelo próprio Estado, que é a questão para fins patrimoniais. Doutor, quais são as diferenças, jurídicas entre namoro, noivado e casamento? Para a questão de namoro, noivado e casamento, e aí também engloba a questão da união estável, no namoro e no noivado, esse status ele não tem repercussão jurídica, porque ele passa apenas da questão afetiva e também o fato social. Quando a gente vai para união estável, aí a gente vai, além do fato social, a gente tem a questão do fato jurídico, porque a união estável ela é uma entidade reconhecida tanto pela Constituição Federal quanto pelo Código Civil. Já no casamento, já é um ato mais solene, já está reconhecido tanto pela Constituição Federal quanto pelo Código Civil, e lá também a gente vai para o fato jurídico, onde tem a proteção patrimonial. Mas, doutor, por que as pessoas confundem tanto, união estável com namoro? As pessoas confundem a união estável com o namoro justamente porque a questão do namoro e também o noivado, ele está mais na questão do fato da afetividade, está ainda na questão do fato social. Na questão da união estável, a gente já passa para um fato jurídico e nesse fato jurídico já se tem algumas proteções que são tuteladas pelo Estado. Só que esta transição entre o fato social, entre a parte afetiva, que é o namoro e noivado, essa transição ela não tem um marco. Ela acontece de forma silenciosa e nessa forma silenciosa não tem como a gente conseguir dimensionar, a gente conseguir realmente marcar essa linha de início. Existe um tempo mínimo, doutor Marcelo, para que a união estável seja reconhecida? Não existe um tempo mínimo para que esta união estável seja reconhecida. Anteriormente, teve-se uma positivação na lei que exigia que estivesse um tempo mínimo. Hoje, não mais. O que faz com que essa união estável seja reconhecida é justamente a notariedade e outros requisitos que não necessariamente seja a questão temporal. A gente vê muitos casais, tá morando junto, como fala do ditado popular. Isso já pode caracterizar a união estável? Não necessariamente, principalmente hoje com a questão de várias pessoas dividirem o mesmo teto, o fato de estar morando junto por si só não configura a questão da união estável. Outra dúvida, doutor. Quais critérios a Justiça costuma analisar para reconhecer uma união estável? Excelente pergunta. Os critérios que a Justiça utiliza para fazer o reconhecimento dessa união estável são critérios subjetivos e critérios objetivos. Digamos que o critério subjetivo é justamente o critério onde se reconhece e busca reconhecer o ânimos de constituir família, de construir família, e os critérios objetivos a gente vai para a questão de estar morando junto, que é no caso da divisão do mesmo endereço, a questão de ter uma conta conjunta, a questão de se portar em redes sociais como se casado fosse, a questão de ter ali na declaração do imposto de renda aquela pessoa sendo seu dependente econômico. Isso são os critérios objetivos. Doutor Marcelo, o que significa dizer que existe a intenção de constituir família?
A intenção de constituir família não é meramente dizer que eu quero construir uma família. Não basta só o querer, é o demonstrar, é se portar diante da sociedade que ali aquela pessoa ela compartilha os mesmos desejos, aquela pessoa ela compartilha um projeto conjunto, não um projeto paralelo, e é justamente esse compartilhamento de intenção, esse cuidado, de como se comporta perante a sociedade, que aí sim a gente consegue verificar essa intenção de construir família. Existem mitos também, né, e verdades com relação a este assunto, doutor, mas quais são os principais mitos sobre união estável e o que o senhor encontra no dia a dia, né? Uma excelente pergunta também. Os principais mitos que a gente costuma lidar no dia a dia sobre a união estável é a questão temporal, que já foi respondida aqui anteriormente. As pessoas elas entendem que para poder construir família e justamente reconhecer essa união estável precisa de um tempo mínimo. Algumas pessoas até citam um tempo mínimo de 2 ou 5 anos. Um outro mito também que a gente costuma ver normalmente é que para essa união estável ser reconhecida, essas pessoas elas precisam coabitar, ou seja, dividir o mesmo teto, morar no mesmo endereço. E isso não necessariamente para poder reconhecer a união estável. As pessoas que têm esse objetivo de constituir família, elas precisam estar morando no mesmo teto. Doutor, mudando agora para namoro. Contrato de namoro, o que é que significa isso e por que ele ficou tão conhecido nos últimos anos? Bom, o contrato de namoro, ele ficou conhecido nos últimos anos justamente pela questão de as pessoas elas dividirem o mesmo teto e justamente ao dividir essas residências, até mesmo pessoas que estão fazendo faculdade e aí acabam que conciliando a questão ali da divisão do mesmo teto e desenvolver um namoro, elas pelo fato de estar morando no mesmo teto e não ter intenção de construir família, até porque mesmo ali ela está tendo aquele status de namoro, mas não tem interesse nenhum de com aquela pessoa ela constituir família. O que é que ocorre? Foi feito sim um contrato, que esse contrato de namoro é um ato solene bilateral, onde duas pessoas pontuam direitos e obrigações e a maior obrigação e direito que esses contratos tutelam é a proteção patrimonial. Mas em quais situações esse contrato pode ser recomendado, doutor? Esse contrato ele pode ser recomendado justamente para as pessoas que dividem residências, que estão namorando, até mesmo que não divide residência, mas que ela não tem intenção nenhuma, porque ela entende que aquela pessoa ali, ela não preenche, digamos assim, os requisitos da pessoa de que ela quer constituir família, a pessoa que ela quer ter os filhos, a pessoa que ela quer levar até os últimos dias de vida. Então é interessante fazer esse contrato para fazer essa proteção patrimonial. Esse contrato impede o reconhecimento de uma união estável futuramente? Uma ótima pergunta. Esse contrato, ele por si só, ele não impede, porque a forma no nosso direito brasileiro, ela não sobrepõe o fato. Então, esse contrato ele pode ser formalizado, mas na hora do fato social, na hora de como se comporta, a pessoa se comporta totalmente diferente no que foi acordado neste contrato. E aí sim vai ser onde a justiça ela vai observar os requisitos do reconhecimento da união estável. Esse contrato ele vai ser afastado, como qualquer um outro contrato, as cláusulas podem ser discutidas e até mesmo anuladas, se o fato social ele sobrepõe a forma de como foi elaborado esse contrato e o reconhecimento da união estável ele ser posteriormente convalidado. Como comprovar essa união estável? Essa união estável ela pode ser comprovada de várias formas. Ela pode ser comprovada dentre redes sociais, de como a pessoa se comporta na sociedade, como se apresenta para os amigos, enfim, para a comunidade em geral, como se casado fosse. A questão, como eu falei anteriormente, tem um cartão conjunto, tem uma conta conjunta, tem uma declaração de imposto de renda que há uma dependência econômica, tem ali a divisão de valores em comum, justamente são provas que podem ser utilizadas em um processo judicial para reconhecimento da união estável. E se uma das duas partes negar a existência de uma união estável, doutor, como é que fica isso?
Pronto. Se uma das duas partes ela nega o reconhecimento ou a existência da união estável, a parte que se sente lesada, ela vai procurar o judiciário para aí ela ter os seus direitos tutelados. E aí vai ser no judiciário que ela vai juntar todas essas provas que eu falei anteriormente e vai propor uma ação de reconhecimento e dissolução dessa união estável, que é justamente onde a justiça ela vai fixar o prazo, o marco inicial e o marco final, e entre o marco inicial e o marco final é onde vai ser apurado os bens que foram adquiridos, os direitos e os deveres, os bônus e os ônus, e assim partilhado na proporção em que a lei define, que hoje é a comunhão parcial de bens, que é utilizado na união estável quando não, no momento de uma escritura, não define, as partes definem um regime diferente. Divisão de bens, um tema muito polêmico, né, e que gera muitas dúvidas. Esse tema a gente vai falar daqui a pouquinho, depois do bloco, nosso intervalo aqui no Tô no Meu Direito. A gente volta já já entrevistando o Dr. Marcelo de Assis, falando sobre namoro, falando sobre essas questões judiciais que envolvem o direito da família. A gente volta já. O Tô no Meu Direito já está de volta. O tema de hoje é direitos, né, dos casais. A gente convidou o advogado especialista no assunto, Dr. Marcelo de Assis. E agora a gente volta falando, doutor, sobre divisão de bens. Uma pergunta que gera muitas dúvidas, polêmicas, enfim. Qual é o regime de bens aplicado quando o casal não faz nenhum documento, doutor? Bom, Rafael, no Brasil, o regime aplicado quando o casal ele não escolhe o regime que ele quer que seja aplicado, tanto na união estável quanto no casamento, é o regime padrão desde 1977, com o advento da lei do divórcio. E este é o regime da comunhão parcial de bens. Para a gente ser mais específico dentro desse tema, doutor, apesar da comunhão parcial de bens, né, ser o padrão aqui no Brasil, nós temos outros tipos também, né? Exemplo da comunhão universal e separação total de bens, não é isso? Quais são as diferenças entre esses três tipos de regimes? O regime da comunhão parcial de bens é o regime padrão, como dito, e esse regime ele atrela o status de esforço comum do casal. Quer dizer isso, a partir do momento do casamento, tudo que é adquirido de forma onerosa é partilhado numa extinção do casamento ou na dissolução da união estável, partilhada em 50%. O regime da separação total de bens, o próprio nome já diz, então a partir da data do casamento ou da fixação da união estável, todos os bens adquiridos posterior a essa data, eles não se comunicam em uma possível dissolução da união estável ou extinção do casamento. Os bens adquiridos por cada casal, este levará o seu bem correspondente. Então, no caso, tudo mesmo que é adquirido durante a união precisa ser dividido em caso de separação? Absolutamente tudo? No caso da comunhão parcial Sim. de bens, será dividido os bens adquiridos de forma onerosa. Os bens que são adquiridos de forma por doação, a exemplo de uma herança ou uma doação que o pai fez ou um terceiro que fez, esse bem ele não entra na divisão, porque foi bens que foram adquiridos por estas pessoas no ciclo do casamento, na constância do casamento, que não é onerosa, não houve pagamento por este bem. Doutor, e quando apenas uma pessoa pagou pelo bem durante a convivência, isso precisa ser dividido também? Na comunhão parcial de bens, como dito anteriormente, é o esforço comum do casal. Então, não é o esforço conjuntamente. Basta o esforço de um e recebe este bem de forma onerosa, adquire esse bem de forma onerosa, independente de outro ter participado ou não, este bem ele é dividido na proporção de 50% em um divórcio ou em uma dissolução da união estável. Uma outra dúvida bastante polêmica, as dívidas, né, que foram feitas ali durante a união, na hora da separação também, precisa ser compartilhada? Sim, é uma pergunta muito importante, porque até então esse regime as pessoas entendem que apenas vai fazer a divisão do bônus e esquece do ônus.
as dívidas adquiridas na constância deste casamento, a partir da data do casamento, elas precisam ser também divididas, principalmente se essas dívidas forem revestidas em atividades comuns ao casal. Foi tomado um empréstimo, foi adquirido um empréstimo para poder fazer a reforma da casa. Foi feito um financiamento para comprar um carro. Então, essas dívidas que foram feitas no nome apenas de dos cônjuges precisam também ser rateados no momento do divórcio. Doutor Marcelo, é possível mudar de regime depois do casamento? Sim, é possível sim mudar de regime depois do casamento. Diferente da união estável, que você pode converter a união estável em casamento, a mudança de regime no casamento ela precisa ser feita na via judicial. Então, elas precisam adquirir alguns requisitos, obedecer, na verdade, alguns requisitos, e esses requisitos são a concordância de ambos os cônjuges, eles precisam ser em comum acordo essa mudança do regime. Essa mudança de regime, ela precisa também tutelar, resguardar direito de terceiro. Então, no momento dessa solicitação na via judicial, precisa juntar algumas certidões de débitos trabalhistas, certidões de SPC Serasa, débitos com a União, justamente para que esses terceiros precisam estar resguardados o direito desses terceiros. E com relação também à justificativa, precisa justificar para o juízo qual o motivo de fazer essa mudança de regime. É muito comum fazer a mudança de regime quando uma pessoa casa na comunhão universal ou na comunhão parcial, e depois esses cônjuges ele abrem uma empresa. E para poder fazer a blindagem deste patrimônio, é interessante fazer a mudança do regime, na maioria das vezes para separação total de bens, para justamente blindar o patrimônio deste casal. Doutor, importante falar isso, principalmente para os casais mais jovens. Qual a importância, né, de organizar a vida patrimonial desde o início? A importância de organizar a vida patrimonial desde o início é proteger não só o presente, mas como o futuro. E como o próprio casamento e a união estável, ela vem para poder tutelar direitos, então, assim, a gente vai além e mostra que o acervo patrimonial é um direito que foi adquirido na constância desse tempo. Então, assim, fazer esse planejamento faz com que este casal ele não tenha surpresas no momento de uma dissolução da união estável ou até mesmo da extinção do casamento pelo divórcio. Ainda voltando um pouco à parte da herança, né? Quais os cuidados que um herdeiro, né, ali do casal deve ter? Os cuidados que um herdeiro deve ter é justamente quando recebida esta herança, em caso, por exemplo, de um imóvel, se ele for fazer uma reforma deste imóvel, ele delimitar como vai ser esta reforma, até porque mesmo ou se o outro casal vai poder participar ajudando no esforço comum, porque se ele tiver casado no regime da comunhão parcial de bens, aquele bem que ele recebeu de herança é um bem que não deve comunicar em caso de uma separação. Mas se aquele imóvel ele estava degradado e precisou passar por uma reforma significativa e ele gastou um valor vultuoso, esse valor que foi despendido nesta reforma, ele precisa ser partilhado em um momento de divórcio. Doutor, para a gente finalizar o nosso tema de hoje, qual o recado que o senhor deixa para quem está em um relacionamento, mas nunca se preocupou com as consequências jurídicas que esse relacionamento, somente quem está pensando já no caso da separação do divórcio. Deixa um recado para quem está nesse relacionamento e nunca pensou, né, juridicamente nessas consequências. O recado que eu deixo é que essas pessoas que precisam realmente casar, elas precisam entender, procurar um especialista de família e não ir apenas ao cartório e dar entrada no casamento utilizando-se o regime padrão. Até porque mesmo quando a gente escolhe um regime diferente do padrão, que é a comunhão parcial de bens, precisa fazer-se um pacto antinupcial, que é justamente um documento por escritura pública que precisa delimitar os bens e as regras de como vai ser esse casamento, seja na separação total de bens, seja na comunhão universal de bens, ou seja,
o casamento, que a gente tem também um outro regime que seria a participação final nos aquestos. Então, escolhendo um desses 3 regimes, que é diferente do padrão, que é o da comunhão parcial de bens, essas pessoas elas precisam justamente de um especialista fazer esse planejamento certinho, porque o padrão nem sempre se amoda àquele estilo de vida que este casal está pretendendo construir nas próximas 2, 3, 4 décadas. Perfeito. Doutor Marcelo, muito obrigado pela participação, por ter aceitado o nosso convite e, claro, pelas orientações, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Rafael. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui e poder compartilhar um pouco deste conhecimento para as pessoas que pretendem aí ou fazer um contrato de namoro, ou constituir uma união estável, ou até mesmo contrair as núpcias através do casamento, escolhendo um dos regimes que aqui foi discorrido. Muito obrigado. Que agradeço. Pois é, eu estou no meu direito ficar por aqui, lembrando que este episódio vai ser reprisado na quinta-feira às 14h aqui na TV Feira, e claro, para rever todos os nossos programas é só acessar o nosso canal no YouTube, TV Feira Oficial. Até a próxima!